Alô pessoal, quero mandar um forte abraço aí para os nossos amigos. Meu nome é Admilson Alves, sou pastor e quero tratar de um assunto muito relevante que fala acerca do poder da cura através do perdão. Vocês sabem que hoje nós estamos vivendo momentos muito críticos, espiritualmente falando. Então, baseado no que o apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9 a 13, nós estaremos descortinando todo um passo acerca do perdão da alma e através da cura. E nós então estaremos tratando deste assunto que, diante de uma introdução, nós estaremos nos baseando naquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos ensinou. O Senhor Jesus, ele nunca se omitiu de nos mostrar um caminho perigoso onde envolve vidas de seres humanos, sentimentos, mágoa, dor, ódio e ressentimento. Estamos sendo alertados pela sua palavra. Basta examinarmos as Escrituras e ela tem um remédio certo para nos ensinar e perdoar. E como receita, ela vem trazer a cura para a nossa alma. Então hoje nós estaremos tratando desse assunto concernente no que diz a respeito do perdão, né, da cura. Quer dizer, a cura da alma através do perdão. Antes de nós darmos início à nossa aula, queria pedir aos nossos amigos, irmãos, todos que nos ouvem, nos assistem, que deixem seu like, inscreva-se no canal, para que nós possamos dar continuidade nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, só para darmos início, entendermos melhor a matéria, entender de uma vez o que se trata, a gente vai entender aqui o seguinte: o que nós estaremos estudando? Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa pauta? Qual é o nosso sumário que nós estaremos apresentando através desse seminário, que fala da cura da alma através do perdão? Hoje estaremos falando na primeira parte sobre a cegueira espiritual. Cegueira espiritual, depois estaremos falando sobre a cegueira, ela nos impede de agir com sabedoria, insensibilidade para com os demais, imaturidade emocional, falta de perdão, mágoa dos outros, mágoa de si mesmo e mágoa de Deus. E estaremos também estudando prevenção contra a mágoa, a força do perdão, andar em perdão, andar em vitória, liberta, né? Liberte e seja liberto. Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Nós teremos a nossa segunda e a nossa terceira aula dando continuidade sobre outros temas que será desenvolvido aqui na nossa aula, na nossa matéria, que traz esse assunto tão oportuno para os dias de hoje, que é a cura da alma através do perdão. Existem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, infelizmente, porque traz dentro de si uma mágoa, um ressentimento, uma dor, uma contrariedade, né? Pessoas que às vezes perdem entes queridos, mas aquilo permanece na sua alma, permanece no seu coração, e ela fica se odiando, fica se culpando em relação a isso. E às vezes a falta do perdão traz um ressentimento tão forte, mas tão forte, que a pessoa não consegue se libertar disto. Então nós estaremos apresentando esse estudo baseado na cura da alma através do perdão. Você só vai ter a tua alma curada se você conseguir perdoar. E nós temos base bíblica
da onde estaremos tratando este assunto para termos certeza do que aquilo Jesus ele nos ensinou, os seus discípulos nos ensinaram. E a gente pode ver o apóstolo João, ele escrevendo a sua carta, ele traz ali algo muito interessante na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9 e 13. E baseado nesses versículos da palavra de Deus, ele mostra que ele forma uma cadeia, né? Mágoa, amargura, ressentimento. Dentro desta cadeia, que é formada por esses elementos, compondo-se assim a ferida. Traz a mágoa gera uma profunda amargura que dentro deste contexto provoca a quebra de um relacionamento entre os irmãos e cria uma quebra de união na vida da igreja. O salmista Davi, ele enfatiza no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra irmão, ela se repete 740 vezes no Antigo Testamento. Esta palavra irmão, no sentido literário, ela nos chama a atenção para a forma que ela é empregada. Sentados juntos. Isso quer dizer literalmente a palavra irmão. A cegueira espiritual, não andar em comunhão, é andar em trevas. Aí entra o apóstolo João em ação. Ele escreve na sua carta assim: aquele que diz estar na luz e odeia, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então, baseado no que o apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9 e 13, ele fala acerca da cegueira espiritual entre os irmãos em Cristo. Por quê? Porque, na verdade, ele traz um assunto aqui pertinente ao que se trata da falta da união e da comunhão. Naquilo que o salmista Davi, no capítulo 133, ou melhor dizendo, número 133 de Salmos, o livro poético da Bíblia, ele mostra que a questão, né, ou a condição do homem ter Deus na sua vida, ele tem que ter comunhão entre os irmãos. E é de se notar que essa palavra irmão, literalmente, quer dizer sentados juntos, quer dizer, não sentados separados, quer dizer, é uma comunhão estreita, é um relacionamento ligado entre irmãos, para que haja uma ligação entre o homem e Deus. Então nós não podemos deixar de entendermos que esta passagem bíblica nos mostra um relacionamento profícuo. E mostrando-nos aqui, a primeira parte, a cegueira nos impede de agir com sabedoria. Quando nós estamos cegos espiritual, ou somos cegos espirituais, o que acontece? Sem a luz da palavra, nós não sabemos como agir em determinada situação, fazendo por impulsos no momento, julgamentos precipitados, sem analisar a situação. Se andarmos em trevas, como diz o apóstolo João em sua carta, a pessoa em trevas torna-se centro da sua própria vida pelos olhos da palavra. Entendeu? Então quer dizer que é uma coisa assim que nós devemos nos preocuparmos em relação a este contexto. Por quê? Porque a cegueira, ela traz um impedimento e nós ficamos impedidos de enxergarmos espiritualmente aquilo que Deus tem para nós nos tratarmos. Então a cegueira espiritual, ela nos impede de agir com sabedoria. E desde o momento que ela nos impede de agir com sabedoria, nós perdemos o discernimento. Por quê?
Na verdade, nós estamos na casa de Deus, na presença do Senhor, mas estamos cegos, espiritualmente falando. Então, isso é uma cegueira espiritual. E além da cegueira espiritual, a insensibilidade para com os demais. Por quê? Porque a vida, ela se torna egocêntrica. É um outro grave assunto que traz um relacionamento quebrado, exclui, né, os demais, resulta numa indiferença para com as necessidades dos outros. Quem vive voltado para dentro de si, revivendo suas mágoas, os problemas, cria uma indiferença total e fica alheia ao que passa ao seu redor. E essa atitude egoísta, que chega até provocar a morte, se torna semelhante à história do Mar Morto no país de Israel. Não sei se vocês conhecem, vocês sabem da história, mas é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque é uma natureza nos dando uma aula, nos mostrando uma verdade. É uma verdade que ela tem que ser dita para que nós possamos nos acordar. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Mar Morto é alimentado por um único rio, né, que é o Rio Jordão. Ele nada dá, só recebe. Por essa razão, não há vidas. Tem um adágio popular que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Como vimos Jordão significar aquele que desce, podemos entender também como aquele que se humilha. Este rio deságua em um mar que nada, nele sobrevive. Leitor, não é surpreendente esta ligação? Claro que não. E nunca foi por acaso, como alguns cientólogos falam e tentam desvincular estes fatos. Muitos tentam desmerecer e desqualificar a Bíblia como sendo um livro santo e, portanto, elaborado por Deus através de um Espírito Santo. Mas o que mais me chama a atenção nesta relação é a interligação dos fatos, como o fato do Rio Jordão ter sido escolhido por Deus como o rio que desce e se humilha. Ainda este rio deságua no Mar Morto, onde nenhuma espécie de vida é encontrada. Não é por coincidência, não, é plano de Deus. Mesmo João Batista iniciou o ministério no batismo nas águas. Ninguém batizava antes de João Batista, e foi este o rio escolhido por Deus, e ainda a autenticação da fé no Evangelho da Água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nós queremos dizer com isso e afirmarmos? Que Deus, na sua natureza, ele escolheu o rio Jordão, aquele que desce, aquele que se humilha. E existe também um Mar Morto. Por que ele é Mar Morto? Porque, na verdade, não existe vida neste mar. E o mais interessante, geograficamente, através da natureza, ela ilustra uma realidade entre vidas. O Rio Jordão produz vidas. Ele deságua, ele desce até o Mar Morto e entrega toda a sua vida a este mar. Este mar, por sua vez, por ele não desaguar, ele não dar nada, toda a vida que entra morre, porque é denominado o Mar Morto, porque ele não gera vida. Ele não gera vida não é porque ele não tem vida, não é porque ele não recebe nada, é porque ele não dá nada. E quando ele não dá nada, se torna morto. É a mesma coisa a nossa vida. Isso é uma analogia oportuna para os nossos tempos de hoje. Quando nós recebemos amor, recebemos perdão, recebemos carinho, recebemos afetividades, nós somos cercados por pessoas que nos amamos, que ela nos oferece algo e nós recebemos tudo isso, mas infelizmente nós não passamos nada daquilo que nós recebemos,
Nós estamos nos comparando, nós estamos sendo comparados a este mar morto. Só recebemos. Quer dizer, nós recebemos amor, mas nós não damos amor. Recebemos carinho, nós não damos carinho. Nós recebemos afeição, não damos afeição. Então, tudo que nós recebemos, nós guardamos para nós. Quer dizer, e o mais importante, o que Deus quer nos mostrar aqui, nessa analogia aqui, nessa comparação entre o Rio Jordão, aquele que desce, aquele que se humilha, e o mar morto que recebe e não dá nada, é justamente sobre o perdão. Perdão esse voltado para um relacionamento. Você recebeu da parte de Deus o quê? O perdão. Ele deu o Filho dele, Jesus, para nos entregar em favor de nossas vidas. Ele nos perdoou. Então, os nossos pecados, tudo que nós produzimos nesta vida de mal contra Deus, nós fomos perdoados. Recebemos o perdão dele. Então, esse perdão que ele nos trouxe, esse perdão que ele nos entregou em nossas mãos, é justamente isso. É o rio, né? É o mar recebendo, né, a vida. Mas se nós não perdoarmos, se nós não amarmos nossos inimigos, se nós não entregarmos a ele aquilo que Deus nos confiou, nós seremos comparados a esse mar morto. Infelizmente, nas igrejas, né? Nas igrejas, entre o povo de Deus, existe essa falta de sensibilidade, existe essa falta de perdão. E esse perdão, ele, infelizmente, essa falta de perdão, cria-se dentro de si uma mágoa, um ressentimento, algo profundo, que faz com que essa pessoa ela vai morrendo aos poucos. Ela não vai tendo mais sentido de vida. Ela não vai tendo mais vontade de viver. Ela vai se matando por dentro dela. E ela vai, infelizmente, recebendo, mas ela não vai desabocando, ela não vai desaguando, ela não vai liberando. Ela não libera nada. Se ela recebe amor, ela não libera o amor. Se ela recebe o perdão, ela não libera o perdão. Tudo que ela recebe, ela não chega a lugar nenhum. Mais à frente desse vídeo, nós vamos entender que tivemos uma experiência muito triste, porque a gente, como pastor, passamos em alguns lugares e se relacionamos com muitas vidas. E nós deparamos com vidas de vida de irmãos, de irmãs, que elas não conseguiam perdoar. E essa falta de perdão, ela se torna uma doença. Essa doença, ela infelizmente, ela mata. E já está provado cientificamente que a falta do perdão, ela mata. Então, isso cria-se uma insensibilidade. A pessoa se torna insensível. E não é isso que Deus quer para nós como seres humanos. Porque, na verdade, a imaturidade, chamada imaturidade emocional. Porque se você tem sensibilidade, você cria uma imaturidade, você não tem maturidade. E o que mais Deus quer, através dos ensinos da palavra de Deus, baseado no texto de João, no capítulo 2, versículo 9 a 13, quando ele trata desse assunto, é porque ele mostra o quê? Essa insensibilidade e essa imaturidade espiritual. E essa imaturidade espiritual, ela interrompe o crescimento espiritual, emocional, e cria feridas, e ela não cria nenhum tipo de chance da pessoa ser curada. É um processo, ela só é retomada quando a cura ocorre. A imaturidade, ela significa que você age como uma criança. É porque você não tem maturidade, o teu comportamento, a tua postura, a tua vida, ela se volta.
Quer dizer, você não tem maturidade nenhuma. E o que mais acontece na vida da criança? Ela não tem um crescimento. É a mesma coisa na vida espiritual do crente. E nós precisamos nos preocuparmos com isso. Então, desse assunto, com muita propriedade, quando escreve a sua carta aos Coríntios, Paulo, né, o apóstolo São Paulo, examinando a epístola, ele, na sua primeira carta, no capítulo 13, do versículo 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho para termos maturidade, agir como adulto, não como menino. Uma grande realidade que aprendemos com a vida, que é a personalidade, não amadurece com o corpo. A maturidade, ela é distinta da física. Para que a cura ocorra em nossas vidas, tem que haver uma cura interior e uma libertação de todas as nossas feridas e mágoas. Você está pronta para isso? Confiando em Deus através do seu Filho Jesus Cristo? Ele é perfeito. Então Paulo, ele diagnostica aqui o quê? Que a imaturidade, a postura ou o comportamento do ser humano faz ele agir como menino. Ele não tem crescimento, ele não tem maturidade. E o que ocorre muitas das vezes na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não é só dentro da igreja, não. Às vezes alguém me fere do lado de fora. Acontece algo com alguém da minha família. E isso faça com que, se eu não tiver uma maturidade, não adianta. Paulo diz que o menino é o seguinte: por exemplo, eu sou homem já tenho uma certa idade. O meu corpo, a minha idade não tem nada a ver com a minha maturidade. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu tenho 60 anos, 50, 40, 30, 20, mas o meu comportamento, a minha forma de agir é como um menino. E o menino que Paulo diz aqui é o imaturo, a pessoa que não tem maturidade. Então, dentro desta maturidade, é que faça com que nós agimos com certeza e com convicção de nossa fé, de nossa vida voltada para Deus. Então, nós precisamos termos um propósito em que envolve a nossa vida sentimental, nossa vida com Cristo. Que tudo que acontece nesta vida, e se acontece, é porque Deus, ele assim permite. E quem somos nós para discutirmos com Deus aquilo que ele tem que fazer? Tem coisa que nós não aceitamos. Tem coisa que nós não concordamos. Agora, quem somos nós para discutirmos com Deus? É o profeta Isaías, ele diz: caco entre os cacos, aqueles que procuram contender com o Senhor. Quer dizer, Jó, um exemplo de homem de fé, ele teve, em um momento crítico da sua vida, a pior experiência que um homem possa ter. Perdeu todos os seus filhos, vidas que ele se entregava diariamente através de jejum e sacrifícios. Perdeu todos os seus bens, todas as suas riquezas, a ponto de sua esposa lhe dizer: Jó, amaldiçoe-se Deus e morra. Mas Jó, ele era um homem que tinha maturidade. Ele não era um menino. Ele tinha uma certa idade, e aquela idade acompanhou a sua maturidade. Ele diz: loucas és tu, que não sabe o que dizes. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem coisas que Deus nos tira, que nós se revoltamos,
que nós questionamos por quê, para quê, mas na verdade nós não sabemos o que nos espera lá na frente. Jó reconheceu que Deus o havia tirado, mas nem por isso ele demonstrou uma imaturidade. Por quê? Ele tinha uma certeza, ele tinha uma confiança, ele tinha uma convicção de fé. E olha que Jó não estava todo dia na igreja. Jó não tinha os manuscritos para poder estar lendo. Mas ele sabia que existia um Deus, que ele podia crer, que ele podia aceitar tudo aquilo que Deus dava de bom e dava de ruim. Ah, mas Deus dá coisas ruins? Olha, se ele não dá, ele permite coisas ruins nas nossas vidas. E nós precisamos nos ater para essas realidades, essas verdades, para que nós possamos crescer e termos maturidade. Às vezes o que falta em nossas vidas é o crescimento, é a maturidade. E o crescimento, a maturidade, ela só se dá em volta dos sofrimentos. Meu amigo, a árvore cresce, né? É de acordo com o vento que bate. O vento bate para um lado, bate para o outro. E ali ela está padecendo, a sua raiz está quase se soltando da terra. Ela está quase perdendo a sua vida. É assim a nossa vida. Paulo disse que nós somos entregues ao inimigo todos os dias nas nossas vidas, mas Deus nos dá o livramento. Então nós precisamos ter esta convicção. Interessante que a mulher de Jó manda Jó amaldiçoar Deus, por quê? O culpado era Deus. Observou? E às vezes você tem um problema na tua vida. Você tem uma perda. Essa perda aí você tem um culpado. E você amaldiçoa, né? E essa pessoa, você amaldiçoando-a, ela passa a ter um ódio dentro do seu coração, que você produz essa mágoa, e você amaldiçoa essa pessoa, e essa maldição que você transfere para essa pessoa, esse ódio, essa ira, todo esse mal que está dentro de você contra essa pessoa, por incrível que pareça, essa pessoa não sofre nada. Você que está sofrendo, porque você não está liberando perdão. A mulher de Jó sofreu, porque ela queria que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó não. Ele não amaldiçoou, viveu e recebeu as bênçãos de Deus na vida deles. É o que Deus quer. Irmão, se fosse para Jesus amaldiçoar os que contra ele se levantaram contra ele, o mal que eu fizera, você, nós não estaríamos salvos. Então nós seríamos dignos de condenação. Seríamos condenados por ele. Porque que mal Jesus fez para receber o que ele recebeu? Se o evangelho não viesse através dos apóstolos, a igreja fora perseguida, eles não tinham o porquê serem perseguidos, entregar suas próprias vidas em perdão de nossas vidas. Eles não pensaram nisso. Paulo sofreu açoite, apedrejamento, cadeia, tudo, naufrágio. E o homem insistiu, não culpou ninguém. Quer dizer, ele não tinha ressentimentos, ele não tinha mágoa. A mágoa não tomava conta do coração dele. Ele poderia ficar revoltado. Fui ali para pregar o evangelho, me bateram, me açoitaram, me apedrejaram. Eu não vou fazer mais nada. Deus não está na minha vida. Eu sou esquecido de Deus. E a partir de hoje eu não vou fazer. Não. Ele tinha maturidade. A igreja precisa de maturidade. Nós, como servos de Deus, precisamos de maturidade. Não é guardarmos ressentimento. Todos nós temos experiências na vida. Quando nós atingimos uma certa idade, não foi de graça não, irmãos. Nós pagamos um preço. É isso que nós precisamos nos conscientizarmos. Então fica a dica para que nós não possamos agir desta maneira, desta forma. A falta de perdão
só para termos uma ideia aqui, a falta de perdão, só para você saber. Ela gera um sintoma que nós conhecemos, que é a amargura. Esse sintoma só acha lugar quando não perdoamos. É triste. Você não consegue perdoar uma pessoa, e aí você tem uma amargura dentro do seu coração, dentro da sua vida. Irmãos, é dias e noites. Perde até noite de sono. Você não dorme de noite, não se alimenta direito. Você vive numa vida até deprimida, vive debaixo de uma depressão. Sabe por quê? Não é porque a pessoa te fez mal, fez mal ao seu ente querido, não. É porque você mesmo está promovendo esse mal contra você. Porque é um sintoma, a falta de perdão é um sintoma que cria essa mágoa. E você fica com essa mágoa. Você fica com um ressentimento profundo. Isso gera uma doença até te levar à morte. Porque tu não consegue perdoar. Agora, não esqueça de um detalhe. Deus te perdoou todos os seus pecados. E temos vários exemplos na Bíblia. Jesus ensinou. Aquele que não perdoa, não é perdoado. Então, quando o perdão não ocorre, logo